Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Manuel e você está em mais uma aula com o padrão Se o Excel Falasse. Na aula de hoje eu vou te conduzir aí nos ensinamentos sobre gráficos. Todo mundo que pesquisa sobre gráfico ou quer entender um pouco mais, tem sempre aquela dúvida, em que momento eu devo usar a tabela, em que momento eu devo usar o gráfico. E aí eu fiz uma brincadeira com vocês aqui, coloquei alguns gráficos de lado e algumas tabelas do outro. A primeira coisa que eu tenho para te dizer é que não existe uma fórmula específica que te diga, ó, essa hora é a hora de usar a tabela, essa hora é a hora de te usar gráfico. Não, você é que vai determinar qual o melhor momento e qual a melhor forma de apresentar esses seus dados. Como você sabe, no Se o Excel Falasse, tudo a gente faz baseado em 3 pilares: cognição, estratégia e habilidade. Cognição significa que no momento em que você aprender um determinado caminho e esse caminho for o ideal para você, nunca mais você vai esquecer a melhor forma de usar aquilo e de traçar esse caminho. Estratégia vai te dar as opções de fazer esse caminho da forma mais rápida possível. E as habilidades vão requerer da sua cabeça as melhores ferramentas para chegar no seu objetivo, que são os conhecimentos específicos ali sobre aquela situação. Um ponto importante, nessa aprendizado sobre gráfico, não existe uma forma padrão, existem na verdade diversas formas de se chegar ao mesmo gráfico, ao mesmo objetivo. E aí a gente vai te mostrar algumas delas e você, num determinado momento, usando do pilar da estratégia, vai escolher aquilo que melhor se apropria para aquela ocasião. O ponto é, coloquei aqui uma tabela e um gráfico e aí fica a critério de você, nosso querido aluno, escolher aí qual a melhor situação, o melhor momento de utilizar. No entanto, eu já adianto o seguinte, está aqui para vocês uma tabela simples, de algumas despesas, de algumas receitas, um controle financeiro de alguém ou de alguma empresa, que descreve cada uma das despesas e quanto de valor elas são aplicadas a cada item desse, além de um percentual de representatividade, um percentual simples de representatividade, que pega aqui um determinado valor e divide pelo total, pela soma dessas despesas para saber quanto ela representa. A soma aqui, ó, vai dar 100%, tá bom? Bom, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que como eu falei antes, não existe uma fórmula mágica que vai te dizer essa é a hora de usar a tabela, essa é a hora de usar gráfico, mas eu já vou te ensinar de cara uma mágica do Excel. Você pode usar uma tabela, caso você escolha, de forma muito simples, transformando ela em imagem, mas não numa imagem simples. Veja que bacana, isso aqui é uma imagem como qualquer outra, mas essa imagem está vinculada a essa tabela. Isso aqui não é uma imagem, é uma tabela. E veja como é simples de fazer. Primeiro grande aprendizado aí. Seleciona tudo que você quer colocar nessa sua apresentação ou nessa sua exposição de dados, copia com o velho Ctrl C do seu teclado e cola em algum lugar. Você vai ver que vai aparecer uma caixa logo abaixo dessa colagem que você fez, que é uma caixa de opções de colagem. Ela vai aparecer logo do lado, antes que você clique em qualquer local. Se você selecionar essa caixa, você vai observar que tem algumas opções para você seguir. A opção que eu quero compartilhar com você é essa aqui, ó, onde tem umas chaves, umas correntes e uma figura do lado, que é chamado pelo Excel de imagem vinculada. Quando você escolhe essa opção, você está transformando aquilo que você acabou de colar em uma imagem, como o próprio nome diz, em uma imagem vinculada. Qual é o segredo da imagem vinculada? É que se em algum momento você mudar as informações na sua tabela base, as informações da sua imagem vinculada também modificará. Por exemplo, se aqui no lugar de 100 fosse os 9.000 originalmente, a sua imagem vinculada ou suas imagens vinculadas também modificarão. Agora observem que essa aqui ela está um vermelho claro, enfim, um rosa, e essa aqui está um cinza, igual à tabela original. Assim como a imagem, assim que você clica nessas suas opções, o próprio Excel vai te dar a opção de uma formatação de imagem, como se você tivesse colado qualquer imagem no seu Excel. Dentro dessa formatação você tem a possibilidade de escolher algum padrão de cor para isso que você acabou de colar, como eu acabei de fazer. Então, repetindo, uma vez que você faz a colagem vinculada dessa tua tabela, vai habilitar essa opção de formato de imagem no seu Excel, e essa formatação de imagem pode ser feita com cores
assim como o Excel disponibiliza uma série de padrões. Imaginando que fosse uma imagem qualquer, você pode colocar borda, pode colocar sombra, pode fazer qualquer tipo de manuseio como uma imagem qualquer, só que essa não é uma imagem qualquer. Essa é uma imagem vinculada a uma tabela original, que é essa aqui de cima, que se você por algum motivo racional ou atualização de dados modificar essas informações, também os seus dados da tabela vinculada serão modificados. Bacana, não é? Simples. Você acabou de criar uma tabela vinculada que vai muito bem em qualquer tipo de apresentação, e isso não é um gráfico. Isso tudo para te dizer o seguinte: o gráfico, mesmo que você esteja fazendo um dashboard, por exemplo, ele não é tudo nesse seu dashboard. Seu dashboard também pode conter algumas tabelas de resumo, como é o caso dessa aqui. A exposição de dados, que é o grande diferencial entre tabelas e gráficos, é exatamente isso, é o formato de exposição de dados. O gráfico consegue consolidar uma maior quantidade de informações em um único local. Mas isso também pode ser feito com algumas tabelas vinculadas, como essa que a gente acabou de aprender. E veja, essa tabela ela lhe protege vários dados, né? Você não consegue editar ela, a não ser que você edite na original, tá? Na formatação, na tabela original. Então você pode escolher aí, como eu disse, né, o gráfico não vai ser 100% do seu dashboard, e você pode mesclar isso com algumas informações em tabela, vai ficar bem bacana também. Então tudo aqui que está relacionado é a construção, no que vai ser útil naquele momento que você está fazendo. E veja aqui, do outro lado desse X, dessa briga, tá, estão os gráficos. E nesses gráficos eu coloquei alguns dos diversos tipos que aparecem na base padrão do seu Excel. Meu Excel aqui é um Excel 365, então eu tenho alguns tipos específicos de gráfico, mas esse daqui eu imagino que seja comum para qualquer tipo de Excel. Então veja aqui, temos elementos ou gráficos que unem tipos de gráficos distintos, como gráficos de barra, gráficos de linha, gráficos de pizza e gráfico de pirâmide, como é esse o caso. Então veja que o gráfico neste formato está fazendo uma comparação das despesas relacionadas na barra e uma linha com outros gráficos, com outro gráfico, com outra informação, que é o gráfico de representatividade. Assim como a pizza, que fala um pouco da parcela de cada despesa num todo, e essas pirâmides que mostram claramente qual é a maior despesa até a menor despesa dessas que a gente está mexendo aqui nesse momento. E veja o seguinte, né, se você fizer um manuseio, e aí como eu construí tanto gráfico quanto tabela de um mesmo local, que foi esse aqui, se você fizer um manuseio em uma dessas informações, as informações elas vão sendo alteradas, tanto na sua tabela quanto no seu gráfico. No seu gráfico, veja, eu modifiquei para 200 aqui, então essa informação ela já foi mexida nesse gráfico aqui em questão, tá? Então ela já começa a aparecer. Nesse aqui nem aparece porque 200 é muito pequeno, e nesse outro a barra do gasto com luz reduziu aqui para uma barra bem menor dos 200. Então tudo está atrelado a essa informação. Bacana, não é? Vocês vão aprender nesse nosso curso a construir cada um desses gráficos gradativamente. Valeu?